mais uma vez conosco o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, que está conosco ao vivo em áudio e vídeo aqui na Rádio Bandeirantes. Senador, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Boa tarde, Cristiano, boa tarde, meu amigo Cláudio Humberto, boa tarde, Alana. É um prazer para mim voltar a participar desse encontro dos bastidores do poder. Senador, é um prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez. Eu queria saber o seguinte, o senador Exalci Lucas, do PSDB aqui do Distrito Federal, foi um senador cujo voto determinou a derrota. Ele é vice-líder do governo, portanto é seu vice-líder do governo, e o voto dele foi que decretou aquela votação lamentável do Senado derrubando o veto presidencial a uma farra bilionária. Eu queria saber o seguinte, com um vice-líder desse, para que oposição, hein, senador? Primeiro, Cláudio Humberto, dizer que para analisar o episódio da queda do veto no Senado, ele não se explica apenas por um fato ou por uma atitude. De fato, você está trazendo a questão da orientação do senador Exalci. De fato, ela contribuiu, tendo em vista os votos que o PSDB ofereceu para a queda dos votos. Mas é preciso lembrar que na terça-feira que antecedeu a apreciação do veto, houve uma reunião coordenada pelo líder do governo do Congresso, o senador Eduardo Gomes, onde todos os líderes da Câmara e do Senado participaram, e, na realidade, nesta reunião se determinou fazer o destaque desse veto. Mas no clima da reunião foi de muita cordialidade, de muito entendimento, porque se recuperou o compromisso que foi celebrado com os governadores quando da transferência dos recursos para os estados. Você deve se lembrar, a proposta inicial de Paulo Guedes era 40 bilhões, se elevou para 60 bilhões, o governo suspendeu o pagamento de financiamentos, de empréstimos junto à Caixa, junto à BNDES, bancos internacionais, o que significou, ao cabo e ao final, um alívio financeiro entre transferência de recursos e suspensão de pagamentos, algo como 120 bilhões de reais. E o ministro Paulo Guedes teve todo o cuidado de fazer uma videoconferência coordenada pelo presidente Bolsonaro, com todos os 27 governadores e com a presença e o aval do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Portanto, como o clima da reunião de terça-feira, que antecedeu a votação do veto, foi cordial e amistosa, houve uma avaliação por parte nossa, da liderança do governo no Congresso e no Senado, de que haveria o cumprimento do acordo e de que a matéria, apesar da esperada votação dos partidos de oposição, mas a matéria seria, digamos assim, tranquilamente apreciada e mantida no Senado Federal. O sinal de alerta, de fato, ele só aconteceu para nós da liderança quando do encaminhamento da votação do veto, que aí nós percebemos que houve, digamos assim, uma mudança de expectativa muito maior do que o PSDB. Senadores, inclusive, do PP, manifestando a orientação contrária, líderes de partidos que estão na base do governo, como o PL, né, que manifestou contra, como outros partidos, como o PSC. Então, o Teomário, que sempre tem colaborado, não estava presente, estava ausente, então o substituto dele encaminhou de forma contrária. Então, tudo isso, digamos assim, nos surpreendeu no momento da votação. De fato, o Luiz Alci, como vice-líder do governo, ele explicou a sua posição em função da sua atuação aqui na capital federal, falando dos compromissos que ele teria assumido com determinadas categorias. E eu quero dizer que ele é um grande companheiro, contribuiu em outras votações importantes no Senado, e nós temos uma agenda econômica que vai ser colocada na próxima semana, que vamos precisar do quórum qualificado. Portanto, nós vamos dialogar para poder construir um entendimento amplo, porque o importante agora, Cláudio Humberto,
é retomar a economia. Os dados de emprego de julho saíram, o Brasil aponta para uma retomada forte, mais de 100 mil empregos foram gerados em julho passado. O ministro Paulo Guedes está animado e nós vamos apresentar essa agenda da recuperação econômica na próxima terça-feira, em solenidade, no Palácio do Planalto. Agora, senador, é uma traição como essa do vice-líder e de outros senadores considerados aliados, né? É uma traição que não se esquece. Não houve uma quebra de confiança? Como manter na vice-liderança do governo alguém que, numa hora tão crucial, trai o governo? Olha, na realidade, Cláudio, nós vamos ter que construir entendimentos, porque, veja bem, nós precisamos de mais de 49 votos para poder atingir o quórum qualificado para, por exemplo, aprovar a PEC que vai ser encaminhada através de um substitutivo que vai fundir a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo para poder acionar os gatilhos e abrir um espaço fiscal no orçamento do próximo ano em torno de 40 bilhões de reais e, com isso, viabilizar o Renda Brasil, que será o maior programa de solidariedade social da história do Brasil. O Bolsa Família, para lhe dar um exemplo e uma comparação, hoje protege 14 milhões das famílias mais pobres no Brasil. O Renda Brasil, do presidente Bolsonaro, objetiva proteger 20 milhões de famílias no Brasil, e com um valor maior do que o valor do Bolsa Família. E, portanto, são essas matérias que são importantes. E nós temos que trabalhar vendo o conjunto dos partidos que compõem o Senado Federal. O PSDB tem uma bancada importante e muitas outras matérias de interesse do governo. O PSDB colaborou com a aprovação da agenda e nós temos que recuperar, digamos assim, a compreensão e a colaboração desses senadores que nos faltaram nessa votação do veto, para que a gente possa avançar a agenda econômica, a agenda da recuperação, que isso é que importa para os brasileiros que perderam o salário, que tiveram salários reduzidos, que perderam empregos. Então, temos que focar para oferecer ao presidente Bolsonaro e à sua agenda econômica a base de apoio político necessário para viabilizá-la. Líder Lana Canepa, também falando sobre essa sessão do veto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a classificar na última quarta-feira a decisão do Senado como um crime contra o país. E isso gerou uma repercussão entre os senadores muito grande, tanto que o presidente Alcolumbre apresentou um requerimento para que o ministro Paulo Guedes seja ouvido e dê explicações sobre o que ele quis dizer com um crime contra o país. Para quem está chegando agora, ele estava classificando a decisão dos senadores de derrubar o veto presidencial que segurava os reajustes nos salários dos servidores no ano que vem. Eu queria saber a opinião do senhor sobre esse requerimento. Com certeza, esse foi um debate muito acalorado que ocorreu no que nós chamamos de pré-sessão, antes das sessões deliberativas do Senado. Uma hora antes existe, digamos assim, esse esquenta, esse bate-papo, e, de fato, esse tema foi o tema predominante. Mas, naquela oportunidade, eu pedi a palavra, fiz a intervenção, dizendo que a colocação do ministro não traduzia nenhuma ofensa a nenhum senador, nem sequer a instituição do Senado Federal. Quando ele proferiu aquela frase que a imprensa toda divulgou, na realidade ele estava dentro do contexto do crime de responsabilidade fiscal, a transgressão à lei de responsabilidade fiscal, a transgressão ao teto dos gastos públicos. Então, é neste sentido, de chamar de que não se pode criar despesas por criar despesas sem oferecer as devidas compensação, porque senão você termina quebrando o país, você termina gerando inflação, você termina gerando endividamento. Portanto, era preciso que os senadores que eu respeitava, que tiveram um posicionamento contrário à orientação do governo, não radicalizassem o debate. Eu usei até a expressão, que não criasse uma tempestade num copo d'água. A declaração do ministro foi de quem tem a responsabilidade de zelar pelas contas públicas do país, pelas finanças do país. Então, a fala dele tem que ser entendida dentro desse contexto e não como ofensa ou como agressão. Portanto, durante o debate, eu mesmo falei com o ministro Paulo Guedes e ele me pediu para que se esclarecesse isso. Eu acho que esse assunto
deverá ser decantado durante o curso da próxima semana, e acredito que o próprio ministro Paulo Guedes tomará a iniciativa de se manifestar para evitar interpretações equivocadas da sua fala. Eu queria só saber, desculpa, senador, se o senhor acha que esse placar representa a falta de alinhamento do governo no Senado e um resultado tão diferente do que aconteceu na Câmara? Não, na realidade, eu estou tentando, digamos assim, explicar essa votação, não que exista um sentimento de oposição no Senado Federal à agenda econômica do governo. Lembro aqui a aprovação do marco legal do saneamento, que o Senado ofereceu mais de 54 votos a favor dessa matéria. Então, eu acho que nós temos que compreender o que foi apreciado e o momento em que isso foi apreciado. O governo começa a consolidar uma base política na Câmara, isso é bom, porque termina também facilitando a composição de uma base política no Senado, e eu estou muito otimista de que nós vamos rapidamente mostrar, através de uma votação, de que o Senado tem compromisso e tem alinhamento com essa agenda da recuperação econômica. Quando será? Possivelmente na próxima semana ou na semana seguinte. Em que matéria? A matéria da PEC dos fundos públicos. Ela já foi apreciada na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada e está pronta para ir a plenário. É a PEC que extingue mais de 180 fundos públicos existentes. Esses fundos serão extintos e os recursos que tem no saldo contábil desses fundos serão utilizados para o abatimento da dívida pública brasileira. Se estima que o saldo deva ser superior a 200 bilhões de reais. Portanto, rapidamente, dentro de uma semana ou 10 dias, nós teremos a oportunidade de demonstrar no concreto, no voto, de que existe, portanto, esse alinhamento que você indaga da forças políticas no Senado com a agenda econômica do presidente Bolsonaro. Agora, senador, entre os senadores que votaram, que aprovaram aquela irresponsabilidade, estavam 4 senadores do MDB, que é o seu partido. E eu gostaria de saber o seguinte, afinal de contas, qual é a do MDB? É oposição? Vai estar a caminho ou já faz parte da base do governo? Qual é o apito que o MDB toca no Senado Federal neste momento, senador? O MDB foi o partido que ofereceu mais votos para a manutenção dos vetos. Na realidade, é essa a leitura que se faz analisando os votos bancada a bancada. Portanto, o MDB tem sempre colaborado com as matérias de interesse e matérias que são importantes também para o Brasil, não só de interesse do governo, mas de interesse da sociedade brasileira. Você conhece bem, o MDB é um partido muito grande, é um partido que tem 13 senadores dentro do Senado. É uma federação, né, senador? É uma federação, a expressão é essa, é uma federação, cada estado tem muita autonomia dentro do MDB, por conta da história do MDB, e nós respeitamos essas posições. Em outras matérias, a gente tem conseguido até votações com 11 votos. Unanimidade no MDB é praticamente impossível. Nós temos muitas dificuldades de ser uma bancada fechada, mas eu posso dar como exemplo a bancada na Câmara, já pela articulação e coordenação do nosso presidente, nosso líder, o deputado Baleia Rossi, a bancada praticamente fechou. Eu estou aqui sem a informação precisa, mas acho que foi 100% a votação na Câmara que o MDB ofereceu. Então, nas matérias relevantes, que de fato essa matéria me parece que foi um equívoco de avaliação por parte dos senadores, é uma matéria que não poderia prosperar no momento em que temos mais de 10 milhões de brasileiros desempregados, no momento que 12 milhões tiveram os salários reduzidos, nós não poderíamos oferecer uma perspectiva de reajuste salarial para os servidores públicos que estão com seus empregos protegidos. Então, no momento em que toda a economia mundial foi afetada, que a economia brasileira foi colocada para baixo em função dessa crise sanitária, nós não podemos admitir que determinados setores ou categorias possam ser beneficiados
em detrimento da grande maioria da sociedade brasileira. Senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, só para a gente concluir aqui, então, em relação a essa composição das forças no Senado, o senhor citou alguns personagens ali, PSDB, agora a questão do PMDB, do MDB, e já destacando que a tendência é a gente não ter mais sustos aí pela frente. Diferentemente da Câmara, que a gente viu essa sustentação bem consolidada até na votação ontem do veto, com essa aproximação do governo com alguns partidos que andavam soltos no começo da gestão, como então a gente vai ficar nessas negociações? Serão pontuais, senador, com cada partido? A tendência é que cada discussão vai dar um pouquinho mais de trabalho no Senado do que a gente deverá observar na Câmara? Não, eu acho que nós vamos ter também essa maioria que eu falava, essa base política, essa construção dessa base política no Senado, ela deverá ocorrer muito rapidamente, tendo em vista que já se consolida lá na Câmara. Então, isso tem reflexo no posicionamento dos senadores. Por exemplo, eu vou pegar um outro partido, o PSD. O PSD na Câmara votou fechado com o governo na derrubada do veto, mas no Senado, a maioria dos senadores do PSD votou contra. Então, eu acho que, rapidamente, em uma votação, por exemplo, na votação dessa PEC dos fundos, o relator é o senador Otto Alencar, da Bahia, e que votou acompanhando a orientação do governo, fez um relatório ouvindo todos os partidos, mas privilegiando a visão do governo na matéria, e nós temos, portanto, uma chance de, já nessa semana ou na próxima semana, demonstrar de que é possível construir uma base política para viabilizar matérias importantes para essa agenda de recuperação. Na terça-feira, Cristiano, nós vamos ter uma solenidade no Palácio do Planalto, que é o anúncio do Plano Pro Brasil. Nós vamos abrir a possibilidade e a potencialidade dos investimentos privados que poderão ocorrer através do PPI, do Programa de Parceria Pública-Privada, e através de concessões no setor rodoviário, infraestrutura aeroportuária, investimentos em portos, enfim, em comunicações. Isso poderá alcançar uma cifra muito expressiva para animar a economia brasileira na perspectiva de recuperarmos os empregos perdidos. Então, eu acho que na terça-feira também nós estamos trabalhando, vamos trabalhar esse final de semana com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Davi Alcolumbre, para que na terça-feira também a gente possa, eu estou chamando isso, Cláudio Humberto, lá no Nordeste, arriar as cartas. Nós temos que mostrar as cartas do governo ao Congresso Nacional. Quais são os projetos importantes que nós queremos apresentar? Em vez de a gente ficar falando, discutindo, trocando ideias pelas entrevistas, pelos jornais, pela televisão, vamos materializar isso. Bota no papel e apresenta no Congresso Nacional, ou na Câmara ou no Senado, e a gente, portanto, se mobiliza em cima de coisas concretas, traduzidos em projetos de leis ou em propostas de emenda constitucional, para que a gente possa fazer a agenda avançar. E eu estou com essa expectativa que na terça-feira o governo vai arriar suas cartas para poder viabilizar essa importante agenda de retomada da economia brasileira. Senador, a expressão é muito boa. Eu queria saber o seguinte, o senhor mesmo falou agora, né, lembrou agora há pouco, que o funcionalismo público, no setor público, né, há a questão há privilégios como a estabilidade no emprego, né? Ou seja, por mais grave que seja a crise, uma crise como esta atual, se tem uma coisa que não corre risco é o emprego de quem está no setor público, é o salário pago em dia, porque, afinal de contas, tem aí a população inteira para sustentar o setor público. A gente já está no 5º mês de pandemia, ou mais, né? Enfim, 5º mês de pandemia, e a gente até agora não assistiu nenhuma iniciativa, nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, nem muito menos do Judiciário, que não larga a mão dos seus penduricalhos e das suas regalias, nenhuma iniciativa no sentido de fazer com que o setor público dê a sua parcela de contribuição. Muito pelo contrário, essa confusão toda aí do veto presidencial é tudo manobra, são todas formas que o setor público tenta, né, emplacar de tirar ainda mais dinheiro do Tesouro Nacional para botar no bolso, né?
De que maneira nós podemos confiar de que o Senado, a Câmara, o Congresso Nacional vão, de fato, colocar em curso a votação, a discussão, a votação de uma reforma administrativa para valer, né? Uma reforma de Estado que extinga a justiça eleitoral, que essas coisas todas que só dão despesa enfim, que são tudo justiça jabuticaba, justiça do trabalho, justiça militar, coisa que só existe no Brasil. A gente precisa remover essas coisas, reduzir o tamanho do Estado. Nós podemos ter esperança disso em relação ao atual Congresso, senador? Nós estamos trabalhando nessa direção e é por isso que, em vez de ficar com as cartas na mão e trocando impressões, a gente tem que mostrar as cartas. O governo tem compromisso com essa agenda de um Estado menor, de redução de privilégios, de benefícios, e eu acredito, Cláudio Humberto, que na terça-feira essa fusão da emenda, das propostas de emenda constitucional da PEC emergencial e da PEC do Pacto Federativo vem na direção que você está cobrando, que é o acionamento dos gatilhos para a redução da despesa com o pessoal nas 3 esferas de governo, União, Estado e municípios, em que você acionando os gatilhos, você pode reduzir os salários dos cargos comissionados, dos terceirizados e até mesmo dos cargos de carreira e tal. E isso, portanto, é um instrumento novo que nós vamos colocar na legislação brasileira para enfrentar essa situação. E será o acionamento desses gatilhos que vai permitir você transferir esses recursos para os mais pobres. Então, eu acredito que esse debate que você está cobrando e que até passou da hora, na realidade ele está amadurecido, porque essa pandemia ela colocou na frente de cada brasileiro o tamanho da desigualdade social no Brasil. E é preciso, portanto, você equilibrar e coibir os excessos e restringir os privilégios para oferecer o mínimo, sobretudo, àqueles que precisam. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder, com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra. Senador, mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana, até uma próxima. Muito obrigado, Cristiano. Um abraço aí para você, Cláudio Humberto, e para a Alana. Obrigado. Tchau. Muito obrigado, senador.